Nós falamos, então, sobre esse alinhamento necessário, né, dos projetos com os objetivos estratégicos das organizações, nós falamos sobre as diferentes etapas, sobre esse ciclo de vida de um projeto, mas então agora vamos explorar um pouco alguns casos concretos vinculados ao turismo, para vocês compreenderem melhor como é que os projetos se inserem nessa questão do planejamento em turismo. O primeiro caso, então, da Accor. A Accor, como vocês sabem, é o principal grupo hoteleiro presente no Brasil, né? É um grupo francês, tem maior número de hotéis no nosso país, e, enfim, um grupo que entrou aqui em 74, né? E que teve já diferentes posições e estratégias em relação ao seu desenvolvimento aqui, né? Como fica claro nesse artigo que procura explorar um pouco isso, né? Então, por exemplo, quando entraram a expansão no Brasil, essa questão de diferenciação em enfoque, depois o foco a partir de uma certa marca e de contratos de administração, enfim, foram até a saída, por exemplo, depois da marca Partenon, né, passou por diferentes fases, né? Então, por exemplo, a gente teve desde esse começo da Accor buscando incorporar novos hotéis aqui, tratando também da construção de prédios, até que eles perceberam um momento que não, é melhor talvez a gente ficar só no nosso foco, que seja administrar os hotéis ou franquear os hotéis, né, e não mais construí-los. Então, vocês notem essa mudança em relação à orientação da estratégia da organização, né? Essa reportagem aqui do Panrotas, né? Depois os links vão ficar disponíveis para vocês. Comenta um pouco como é que a Accor mudou a sua estratégia de mercado, isso a Accor global, né? Lançando um novo programa de fidelidade, enfim, e lançando inclusive mais marcas, né? Enfim, talvez vocês possam ver isso com um pouco mais de calma depois, né? Mas só pensando um pouco, né, essa gestão de portfólio aqui, né, nessa questão mais ampla de como é que é a posição da organização em relação a esse conjunto, né, a esse contexto social. Então, por exemplo, aqui a Accor não é mais uma empresa puramente de hotéis, né, mas uma plataforma de viagens e um estilo de vida para aumentar a nossa relevância no dia a dia. Não focamos apenas no local para dormir e ajudamos os hóspedes nas suas vidas diárias, tanto no pessoal quanto no profissional. Então, a gente vê esse foco, por exemplo, no programa de milhagens e também no modo como as pessoas buscam se hospedar, né? Então, saindo um pouco dessa questão só de oferecer a cama, enfim, né? E o café indo um pouco mais amplo, né? Em relação aos desejos dos consumidores nesse sentido. Essa outra reportagem fala um pouco, né, é uma entrevista com o CEO da Accor na América do Sul, né? E ele comentando aqui como é que eles esperam para a retomada, né? Então, como é que elas estão se posicionando nesse sentido. Então, então nessas matérias aqui, que depois eu vou deixar aqui disponível para vocês, como eu comentei, fica claro um pouco essa organização geral, né, da estratégia da organização. E aí, depois, isso vai ser traduzido em projetos, né? Espera aí que eu abri uma aba errada. Isso vai ser traduzido em projetos, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo que está nessa X Magazine aqui, né, da Prata da Accor também, um projeto que foi desenvolvido pela companhia, né, que foi, aqui o caso da Accor, né, que foi isso de criar esse CSC, né? O que seria esse CSC? Seria digamos assim, um centro que reunisse, né, todas as demandas administrativas da rede como um todo num local só, né, das diferentes marcas, enfim, né? Então, que agrupasse tudo isso, né? Então, aqui fala um pouco sobre o grupo, né? Interessante vocês darem uma olhada para conhecer. E aqui como é que foi essa implantação desse novo processo, que quando foi implantado era um projeto. Então, vocês notem, né, que eu tenho essa estratégia geral, aí dentro de um programa, né, por exemplo, poderia ser a melhoria da eficiência da gestão das diferentes marcas da Accor dentro do Brasil, e aí um projeto disso seria a implantação dessa estrutura, né? Então, o que essa estrutura deveria fazer, né?
enfim, e aí como é que foi, quais eram os benefícios dessa implantação para a empresa, né, e como é que foi essa mudança a partir disso, né. Então, por exemplo, eles conseguiram controlar muito melhor os indicadores de desempenho dos diferentes hotéis, né, tanto os KPIs, como eu comentei anteriormente, como esses SLAs, que são indicadores de qualidade de serviço, por exemplo, né? E aí eu tenho aqui alguns exemplos do resultado desses projetos, o que esse projeto resultou no final, né, para a companhia. Por exemplo, o número de dias, né, das notas fiscais no sistema pelo usuário caiu de 16 para 12, o volume de obrigações fiscais pendentes, então toda essa parte fiscal, né, melhorou muito o processo, questão contábil também, né, e enfim, os objetivos aqui que foram atingidos a partir desse projeto, né? Então a gente tem esse projeto para desenvolver essa nova estrutura, e depois que ele é finalizado, ele se torna um processo na companhia, né? E aí aquela equipe é deslocada para outros projetos, enfim, eu tenho essa sequência, como eu tinha comentado anteriormente lá no ciclo de vida dos projetos, tá? Então esse aqui é um caso concreto que vocês podem ver no campo da hotelaria, né? Eu posso também pensar isso no campo de distribuição turística também, agências de viagens, por exemplo, a CVC Corp, né, que é o maior grupo de distribuição de viagens no Brasil, na América Latina, inclusive, né? E aí, então, como é que está a estrutura de crescimento deles, por exemplo, a partir de fusões e aquisições de nichos complementares ou de outros países. Então, a CVC Corp andou comprando, né, várias outras empresas menores, né, e fazendo, enfim, fusões e aquisições. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, a Rextur, a Trend, a Visual, todas as agências especializadas no corporativo, todas se incorporaram nesse grupo, eram diferentes empresas, o grupo conseguiu incorporá-las, né? Como é que eles vão lidar com a expansão desses canais de distribuição? Enfim, a gente vê onde é que a empresa quer chegar, digamos assim, né? E a partir disso, depois, como é que isso vai ser desdobrado, né, em diferentes programas e projetos, né? Lembrando sempre essa diferenciação do projeto sendo algo muito mais específico, né, de como é que isso vai ser feito, quem vai fazer o quê, quais são os recursos que são necessários, que são disponíveis, né? Então, o gestor de projetos está vinculado a essa, enfim, a tocar isso adiante, né? A conseguir fazer isso acontecer nesse sentido. Então, aqui 2 casos, um em hotelaria, um no setor de distribuição de viagens, e enfim, aqui as estratégias e vantagens competitivas, né? De novo, essa questão que eu estava comentando sobre a importância do posicionamento da empresa, onde é que ela está, como é que ela se percebe, onde é que ela quer chegar, qual é o valor que ela traz, né? Ou organização, pode ser também outros tipos, por exemplo, a própria UFPEL tem um planejamento institucional vinculado, né, planejamento estratégico, onde é que a UFPEL quer chegar, quais são os programas que tem alinhados, enfim, como é que isso vai se desdobrando. E aí, colocando já no caso de destinos, né, eu tenho aqui como exemplo um Pedites, né, que é o Pedites de Curitiba, de 2013, até já está um pouco antigo, né, já deve ter alguns outros mais atualizados, mas eu acho que esse aqui está interessante para a gente perceber o como depois do Pedites, que deixa eu navegar um pouco melhor aqui no índice com vocês. Ó, então, o Pedites, né, que é esse Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável, enfim, você deve ter visto lá em gestão de destinos turísticos e também em políticas públicas, né, e planejamento do turismo. Eu tenho esse diagnóstico inicial da área, né, uma análise de mercado da área, da oferta, da demanda, enfim, da própria infraestrutura dos serviços, né, toda essa análise do CISTUR, digamos assim, do quadro institucional, né, e depois, em relação a isso, eu tenho a consolidação desse diagnóstico, né, e a partir disso daí, então, as estratégias de desenvolvimento do turismo
para aquele destino, né? E a partir dessas estratégias, então, novamente, né, eu tenho um plano de ação. Como é que eu vou fazer para conseguir chegar, né, ou operacionalizar essas diferentes estratégias? E, nesse sentido, então, esse plano de ação, se a gente for ver, ele vai ter diferentes projetos, né? Então, os projetos vão estar inseridos aqui. Então, eu tenho esse diagnóstico como um todo, eu tenho essa estratégia de posicionamento do destino no mercado, e aí um plano de ação para operacionalizar essas diferentes estratégias, né? Então, eu vou colocar aqui em algumas páginas para a gente dar uma navegada, né, nesse documento, por exemplo, aqui as estratégias de desenvolvimento para Curitiba. Então, Curitiba tem como visão, digamos assim, ser um destino de cultura urbana criativa, dos negócios, intercâmbio de conhecimentos, integrando cidade e natureza, arte e inovação, de forma a proporcionar qualidade de vida e vivências culturais aos moradores e aos turistas. Então, é isso, digamos assim, que o destino quer ser, né? A partir disso, né, eles vão trabalhar com esses segmentos aqui prioritários, né, negócios e eventos, cultural, intercâmbio, enfim, né? Aqui, digamos, uma posição de quais as áreas da cidade que vão ser privilegiadas nesta oferta, né? E aí desenvolver aqui uma linha de produtos em relação a isso. Então, por exemplo, eu tenho essa linha de produtos, o desenvolvimento dessa linha de produtos provavelmente foi um projeto, né, para chegar depois para dar com aquela estratégia, né, nesse segmento de negócios e eventos, por exemplo, né? E aí, então, como é que isso foi construído, tá? Então, aqui, em termos mais gerais, assim, né, dessa estratégia. E aí, eu vou ter, mais para frente, deixa eu voltar lá para o índice, esse plano essas ações do plano, né, que vão me explicar, então, como é que vão se fazer para chegar lá, né? Tem esse portfólio das linhas de produto, né? E aí o plano de ação pela página 500, 290. Tá? Então, aqui, por exemplo, é um plano de ação, já ações previstas, cada ação dessa aqui eu poderia dizer que seria um projeto, digamos assim, né? Então, por exemplo, a primeira aqui, né, atualização do inventário turístico municipal, tá? Uma coisa que um projeto que eles vão fazer. Então, a estratégia, como é que isso se coloca, o objetivo dessa ação, por que essa ação é importante, né? O orçamento que vai ter disponível, né? Então, lembrando sempre essa questão dos projetos que eu tenho esse objetivo, mas também tenho essas restrições, né, de orçamento, de tempo, de outros recursos que eu vou ter, o que se espera e quem é que vai financiar, e atribuição de responsáveis, né? Quem é que vai financiar isso? No caso aqui, o ProDetour, né? Que é o Programa de Desenvolvimento do Turismo, enfim, que tem toda uma linha de financiamento com o BNDES, com o BID também, né? Aqui, por exemplo, uma outra ação, né? Elaboração e implementação de um centro de convenções e um sistema de gestão e uso, né? Então, aí como é que isso se insere no planejamento estratégico do destino, o objetivo dessa ação, a justificativa, novamente essa estrutura aqui, né, essa descrição da ação depois, seria o projeto, os requisitos, né, desse projeto, como é que vai se estimar, enfim, os gastos e como é que isso está colocado, quem é que vai fazer, enfim, tá? Enfim, deixei o link ali também, se vocês quiserem dar uma olhada nessa estrutura. Então, a gente percebe aqui, novamente, como os projetos se inserem, né, nessa estrutura do planejamento turístico, aqui no caso do destinos, né, vinculado aos objetivos estratégicos de um determinado destino, né? Eu acho que eu parei de compartilhar a tela. Voltando aqui, né, outros exemplos aí. Quando eu troco de tela, ele acaba.
aqui no caso de São Luís, né? Então, eu tenho também, né, essa estrutura, por exemplo, dos projetos turísticos que a cidade está realizando em relação ao turismo, né? Então, por exemplo, Operação Boas-Vindas, Projeto Informante Anfitrião, Revive o Centro, Turismo Educativo, Turismo Rural e Gastronômico, né? Então, se eu for abrir aqui cada ação dessas, né, eu vou ter um projeto, por exemplo, esse aqui vinculado à coordenação do receptivo da Secretaria em relação aos meses de alta temporada, aqui as ações que são descritas, né, e como é que eles fazem isso, né, e coloquei São Luís aqui porque me lembrei daquela imagem estava lá no começo da apresentação, né, de uma inauguração de um centro de informações turísticas. Então, aqui, novamente, por exemplo, um calendário de eventos vinculado a esse projeto Reviva o Centro, né, e como é que isso está sendo organizado aqui, pensando no turismo de São Luís do Maranhão. Uma outra página, também interessante navegar, é um outro ator nesse sentido, que são as empresas de consultoria, né? Então, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, né, esses projetos, eles são licitados pelo poder público, por exemplo, uma prefeitura ou até uma DMO, né, e contrata, então, uma equipe, né, de consultoria para realizar esses projetos que, obviamente, né, ou deveria, pelo menos, serem feitos de uma maneira participativa. Então, eu coloquei aqui o link de uma empresa de consultoria em que ela disponibiliza alguns projetos que já realizou, né, inclusive em parceria com outras, né, e é interessante um pouco para fazer essa engenharia reversa, né, de dar uma olhada como é que eles fizeram, como é que foi feito, enfim, né, os próprios temas, né, e muitas vezes, então, esses municípios contratam, eu estava comentando, contratam essas empresas de consultoria, mas a verba também, às vezes, vem por convênios, né, com o próprio Ministério do Turismo, ou com o BID, enfim, ou com quem contrata o convênio são o governo do Estado, né. Então, por exemplo, aqui, o projeto para fortalecimento da competitividade do setor privado no turismo. Né, quem é que fez? Foi o Circuito Turístico Veredas, né, de Minas Gerais, com o apoio da Vale do Rio Doce, da Vale, né? Não é mais Vale do Rio Doce, um pouco antigo. Então, conseguiram esse apoio financeiro da Vale, e aí faz a contextualização aqui do projeto, né? Que é uma agência de desenvolvimento, então, que é um pouco mais amplo do que só o poder público, né? Tem outros atores envolvidos, aqui as ações que eles realizaram, e a apresentação do projeto aqui, né? Vocês podem dar uma olhada nesse material também. E, por fim, né, eu gostaria de comentar com vocês também um pouco o próprio site do BID, né, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que financia muitos projetos na área do turismo. O próprio ProDetour foi inicialmente financiado pelo BID, né, depois o Brasil ampliou isso com financiamento também do BNDES, né. Então, está em inglês, vocês podem usar a tradução da página, apesar de eu ter colocado em português. Então, aqui eu tenho os projetos, né, os detalhes dos projetos que são apoiados pelo BID no Brasil, no setor de turismo, por exemplo, né, que eles chamam não só turismo, mas turismo sustentável. Então, suporte ao programa de destinações inteligentes, né, Smart Tourist Destinations, do SEBRAE. Então, financiaram 500 mil nesse sentido. Depois, né, nivelando o desenvolvimento do turismo em paisagens agrícolas do Nordeste, no contexto da mudança climática e cenários da pós-Covid, né? Financiaram 240 mil, que está num status de implementação, né? E aí eu tenho aqui os vários projetos, né? Um deles é, por exemplo, em relação a Salvador, né? Que eu vi aqui o ProDetour Salvador, né, que está, no caso, em implementação. Então, aí comento o objetivo geral do projeto, que é gerar o desenvolvimento turístico em Salvador, para aumentar a renda, enfim, aquela justificativa que a gente muitas vezes vê, né. A data de aprovação do projeto, no dia 25 de maio, foi um empréstimo, então, portanto, né, um financiamento,
e está em implementação, o número, enfim, o custo, né, 105 milhões de dólares, com uma contraparte de 52 milhões, e eu, olhando aqui, eu tenho os documentos do plano também, né, então, eu tenho esse projeto maior, que a gente poderia dizer que é até um programa, né, do Plano do Salvador, e aí diferentes projetos que estão aqui nesse programa, por exemplo, Plano de Gestão Ambiental e Social de Estela Maris, Praia do Flamengo e Pitanga, o Plano de Gestão Ambiental da Casa da História, e assim por diante, né? E aí, se eu clico aqui nos projetos, eu tenho a possibilidade de dar uma olhada nesses modelos, né? De como é que são esses modelos de projetos. Aqui, por exemplo, uma prestação de contas, né, do projeto. O projeto tem todas essas fases, né? A gente começou, captou recurso, desenvolveu, enfim, depois tem a questão dos relatórios, da prestação de contas, né, para além das ações feitas, né? Então, como é que isso está sendo feito, né? A questão das obras que eles vão fazer, o marco legal em relação a isso, salvaguardas que vão fazer, né? Digamos, para contrapartida também de responsabilidade, né? Objetivos, e aí depois todo o cronograma de obras aqui, né? E das reuniões, enfim, da própria implementação desse programa, tá? Bom, então, o intuito, né, desse próprio vídeo que foi mostrar para vocês como é que essa estrutura de projetos ela é importante dentro do planejamento do turismo, como é que ela acaba ocorrendo em diferentes setores, né? E a minha sugestão, portanto, não é que vocês leiam todos esses documentos, obviamente que não, mas deem uma navegada nesses links, né? E procurem entender um pouco como é que funciona essa estrutura, né? E enfim, as dúvidas que vocês tenham, o que material, um tema, né, para a gente discutir depois em aula no nosso encontro 5, tá certo? É isso aí, até mais.